Bora, 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 galera. 5h35 da manhã. Vamos pra cima. Acelera o bicho aí, vai pra cima. O medo tem a possibilidade de te travar, mas tem a possibilidade de te transformar. Lucas Ivanovski cantando aí. É, olha só que frase que eu peguei hoje, a chave que você vai virar agora aí, ó. E vai escrever aqui pra você mentalizar isso e tirar e melhorar a tua performance. O medo tem alguma utilidade, mas a covardia não. O medo tem alguma utilidade, mas a covardia não. Escreve aí. O medo tem alguma utilidade, mas a covardia não. Pare de ser covarde. Levante cedo, se transforme, dedique-se à sua vida para você prosperar, gerar abundância, gerar governo sobre a sua vida, sobre todas as coisas e ajudar as pessoas que estão em sua volta, ajudar as pessoas que você tanto ama, tanto quer. E olha só, live hoje sobre medo. Quem tá com medo? Bora pra cima. Lídia, Lídia Carvalho, bom dia dele. Esperando, né? Forte, né, Lucas? Covardia, né? Muita gente covarde, não consegue prosperar, não consegue ir pra cima, com medo, né? Muita, muita gente Fala, covarde. Rogério, bom dia. Bom dia, Leões e Leoas, tudo bem? Bom dia, vai pra cima. Rogério, o medo sem informação é covardia. O medo com informação, ele se torna coragem. Então, só complementando a tua frase, a informação é que nos permite transformar o medo em um aliado poderoso para o nosso dia a dia. Leões e Leoas, a coragem está no teu DNA de leão. Não se esqueça disso. Não deixe que a vida desative esse poder que você tem, que é o de ser corajoso. Coragem faz parte do leão. E é engraçado, né? Quando a gente vê lá o Mágico de Oz, você tem um leão medroso. Né? Justamente porque o leão representa essa coragem para o enfrentamento do medo. Rogério, e pessoal, bom dia. Vamos falar de medo, né? Mas o que é esse tal de medo? Né? O que é esse tal de medo? Tá? A gente precisa entender que quando o patrão nos criou, se ele colocou o medo na gente, tá? Se a gente nasceu equipado com medo, é porque o medo é um negócio importante para a gente. Tá? O medo, ele é um dispositivo de segurança, tá? Para nos proteger do ambiente, tá bom? E assim, quando ele é usado de maneira inteligente, ele serve para muitas coisas. Eu tive a oportunidade, agora em agosto, de estar lá no Chile, estava a trabalho, e visitei a cantina Contitoro. Tá? A cantina Contitoro, ela produz o vinho Casileiro del Diablo. Tá? Tá aqui. Olha que legal. Os donos da vinícola, não cantina, perdão, eles estavam sofrendo com assaltos. Tá? Direto, o pessoal eles produziam vinho, o pessoal ia lá e roubava. O que eles fizeram? Vamos botar medo na turma. Vamos dizer que as noites, né, pela noite aqui, o diabo vem aqui tomar o vinho. E quem vier aqui à noite roubar o nosso vinho, pode se deparar com o diabo tomando vinho. E vai ter consequência. Tá? Essa brincadeira, tá, ela se espalhou pela região, tá, tomou fama, notoriedade, virou uma lenda, tanto que quase um século depois, ela inclusive dá nome, né, a um dos vinhos mais vendidos no mundo. Tá? Então, olha só que poder o medo tem, tá, quando bem utilizado. Tá? Olha só que legal. Mas voltando um pouquinho para a questão do medo, tá? Nós temos aqui inteligência positiva. Primeira indicação de livro da live de hoje. Inteligência positiva. Boa. Eu preciso entender que o medo faz parte de mim e que ele serve para a minha proteção. Tá? Pensa no meu
amigo no Barney e no Fred, dos Flintstones, quando eles saíam todo dia de manhã para caçar. Tá? Eles saíam em caçada, tá? E de repente se deparavam com um tigre dentes de sabre. O Barney olhava para o Fred e falava, e agora, o que é que a gente faz? Quando você sente medo, existem 3 situações possíveis. A primeira delas, você fica paralisado, você não faz nada. A segunda, você sai correndo. E tem a terceira, você parte para o enfrentamento. O que você precisa entender, é que o teu cérebro pré-histórico, que é o reptiliano, tá? Ele te prepara para o enfrentamento do medo. O que ele faz? Ele injeta adrenalina. A tua pulsação sanguínea sobe. Tá? Você vai sentir teu coração disparar. Ele desvia o fluxo sanguíneo, ou reduz o fluxo sanguíneo na região abdominal, tá? E ele desvia sangue para os membros, tá? Pernas e braços. Nesse momento, você sente frio na barriga, tá? E é natural que você sinta sudorese nos pés e mãos. Vocês estão identificando, já começaram a identificar o medo em vocês? É natural que a nossa visão se feche, tá? O ângulo de visão se feche, e que a nossa audição fique um pouco mais assim, aturdida, a gente fica meio bagunçado. Tá? Mas por que o corpo faz isso? Tá? Se eu vou partir para o enfrentamento, eu preciso de energia nos pés e mãos. Se eu vou correr, eu preciso estar acelerado. Tá? E eu preciso ter foco. Eu não posso ficar ouvindo o que está à minha volta. Porque eu tenho um tigre dentes de sabre na minha frente. Qual que é o problema? Né? O Barney e o Fred, eles só tinham um tigre dentes de sabre, né, para enfrentar. Tá aqui o meu tacape. Tá bom? Agora, quando a gente traz para a nossa atualidade, aí eu faço a pergunta: qual é o dinossauro que você precisa enfrentar todo dia? Tá? Qual é o dinossauro qual é o perigo que a gente enfrenta todo dia? É o boleto que chega por debaixo da porta, é a preocupação, tá? É a preocupação de perder o emprego ou de não conseguir emprego. Tá? É a apresentação que você precisa fazer no trabalho, é o falar em público. O nosso medo se transformou, as ameaças se transformaram. Olha que legal. Mas o que acontece? O nosso corpo, fisiologicamente falando, ele não mudou. Nós continuamos reagindo, né, tendo as mesmas sensações em relação ao medo que nós tínhamos há séculos atrás. Tá? Olha que legal. E aí, o que a gente faz, Rogério? O que a gente faz num negócio desse? Porque o medo está aí. Tá? O medo está aí. E é por isso que eu gosto de dizer, tá? A frase que eu abri aqui hoje, o bate-papo, tá? Ela é da Isabela Camargo. Tá? Ela foi apresentadora da Rede Globo, ela saiu. Tem mais um livro que eu também indico, que é Dá um Tempo, mas inclusive essa frase vai subir no meu perfil amanhã. Tá? Medo sem informação é covardia. Medo com informação é coragem. Tá? Então, a primeira coisa é, eu preciso entender, tá, o que é que está me causando medo. Por que eu estou com medo? Tá? Por que eu estou com medo de barata? Ó, tenho 1,80, né, 90 quilos, então um bichinho desse tamanho, por que eu estou com medo da barata? Tá? Eu tenho que entender que potencialmente, lá no meu passado, eu tive alguma experiência, tá? Eu tenho que revisitar a história. Tive alguma experiência que me trouxe trauma. Tá? E toda vez que eu vejo uma barata, ela dispara um gatilho que me leva lá atrás no passado. E eu tomo as mesmas reações, acesso às mesmas sensações que eu tive lá no passado. Vale para barata, vale para falar em público, vale para fazer live. Ô, Rogério, a gente é mais ou menos ali não vou contar a data de nascimento, tá bom? Mas é mais ou menos da mesma época. Cara, a gente fazia a apresentação na escola, a gente segurava a cartolina, tá?
se escondia atrás da cartolina e o texto, a gente lia o texto ali atrás, cara. De vergonha. Verdade. De vergonha. Tá? Agora esses eram os nossos. A gente. Né, tudo travadinho, tudo quadradinho. Né? Mas o que era legal? A gente subia no palco para fazer a apresentação. A gente enfrentava. Tá? Estamos aqui na internet. Certo? Fazendo uma live às 5h35 da manhã, né, com o propósito de levar coragem às pessoas, levar energia, alegria, disposição, transformar o dia das pessoas. Que riscos a gente tem aqui, Rogério? Que riscos a gente enfrenta na internet? Né? Nós enfrentamos os haters. Né? Nós enfrentamos a aceitação. Tá? Mentoria gratuita. Mentoria gratuita. Tá? Mas o que acontece? O que acontece se eu deixar que esses medos sejam maiores, tá? Maiores que o meu propósito, que o meu objetivo? Cara, eu não vou ligar a câmera, eu não vou acordar cedo, tá? eu não vou expor a minha opinião na internet. Ó, o Luiz nem sabe o que é cartolina. Você deve ter uns 12 anos, ô Luiz. Tá? Se você não sabe, você deve ter uns 12 anos. Mas isso é fato. Os nossos medos se transformaram. Tá? E aí, uma outra conta que eu preciso fazer, e aí quem está no Clube da Leitura, deve estar lendo o Ponto de Inflexão. Toda decisão difícil que o Flávio precisava tomar nos vários pontos de inflexão que ele teve na sua história, ele sentava com a Luciana, que é a esposa dele, e eles se faziam a seguinte pergunta: tá bom, se tudo der errado, o que a gente perde e o que a gente ganha? Eu não sei qual é o medo de vocês, tá? Eu não sei por qual situação vocês estão passando hoje, mas para e faz essa pergunta. Se o que eu estou propondo a fazer, tá? E de novo, tudo que a gente faz tem risco. Eu nunca tenho 100% de certeza que vai dar certo. Rogério, você acabou de inaugurar uma loja linda e nós acompanhamos todo o processo. Tá? Do alfinete ao foguete. A gente viu tudo, você compartilhou com a gente. Né? Você tinha 100% de certeza de que ia dar tudo certo, de que ia correr tudo bem? Não. Você assumiu o risco. Tá? A certeza de que você tinha é de que você precisava expandir e de que se você não expandisse, você não poderia levar o teu negócio para o próximo nível. Essa era a certeza. Tá? Se tudo desse errado, você também fez a sua conta. Olha, e se der errado? Ó, se der errado, a gente sai de A para B. E aprendemos isso. Tá? E é isso que a gente precisa começar a fazer na nossa vida. Eu quero começar o meu negócio. Por favor, Rogério. E é interessante que mudou muita coisa desde quando a gente se mudou. Antes a gente tinha procedimentos, hoje a gente tem megas procedimentos. Porque ampliou o sistema de fábrica, ampliou o sistema de loja, métodos de venda, e melhorou muito a gestão da empresa, né? Porque saiu de um velho e foi para um novo. Você precisa converter a sua mente para o novo, para que você não perca medo, mas controle esses medos, essa ansiedade, para que você possa vender mais, né? Comprar melhor, definir novas metas, objetivos, para você prosperar. Então, o medo faz parte disso. Opa, o aluguel vai ser mais caro. Nossa, será que eu vou? Será que não vou? Mas não, hoje eu estou no miolo do polo de venda daqui de imóveis de Curitiba. Então, eu estou no miolo. Né? Já se transformamos agora em umas lojas que estão aqui na região, que são as lojas que, né, são as grandes lojas que estão, né, nesse centro. Então, o medo de ir para frente, né, a gente venceu esse medo. Agora a gente está indo para cima. E é assim que tem que ser, né, David? É assim, Rogério, que a gente precisa dar o passo. Né? A gente precisa ter essa coragem para dar o passo. O medo, ele precisa estar com a gente, mas ele vai no banco do carona, dando as dicas, dando os toques. A gente não pode deixar ele assumir o volante da nossa vida.
Eu não posso ficar de carona e o medo lá dirigindo. Eu não faço nada, tá? Por quê? Eu não sei quem... Você sabia quem ia ganhar a Copa? Tá? Você não sabia. Você não sabia quem é... Eu não sabia. Quem ia ganhar as eleições? Eu não sei o que vai ser daqui a 5 minutos. A gente vive num ambiente de transformações, de muitas informações, porque é tudo muito rápido, que a gente não controla. Tá? Eu não controlo o que vai acontecer no meio. E eu preciso tomar decisões. E o medo, ele vem para ser um aliado me ajudando no processo de decisão. Porque eu não posso fechar os olhos, meter o louco e falar, vai para cima e seja o que Deus quiser. Né? Porque Deus quer que a gente prospere. Deus quer que dê tudo certo na nossa vida. Mas a gente precisa fazer o nosso dever de casa. E o medo vem nos dar um ponderamento. Tá? Vem trazer essa ponderação. Se você está impedido de fazer alguma coisa, medo de dirigir, tá? Estou com medo de apresentar, estou com medo de saltar de bungee jump, eu não sei qual é o teu medo. Outra coisa, compartilhe o seu medo e peça ajuda. Você não precisa enfrentar o teu medo sozinho. Quando a gente racionaliza o medo, tá? Que é mais uma dica que eu quero deixar para vocês, a gente começa a entender melhor, inclusive de onde ele veio. Isso facilita em todo o processo. Para a gente ir encerrando, Rogério, acho que duas passagens importantes, né? O patrão fala o seguinte, olha, coragem, eu venci o mundo. Né? E outra coisa, quando ele foi embora, quando ele subiu, ele não nos deixou sozinhos. Ele deixou o Espírito que nos dá ânimo e coragem. Ânimo, né, que é energia para que a gente enfrente as batalhas do dia a dia. Ele não falou que seria fácil. E ele sabia que a gente teria medo. Tá? Ele sabia que a gente sentiria medo, sentiria insegurança, sentiria preocupação. Deus conhece a nossa história, já sabe qual é o futuro. E ele deixou o espírito de coragem. Tá? Nós precisamos de coragem. Mas a coragem é o medo com informação. Tá? É o medo com informação que transforma. Eu diminuo o medo. Tá? Eu pego aquele bicho-papão enorme, ele fica pequenininho, e eu compreendo o medo. Compreendo de onde ele veio. Voltando um pouco na história, uma coisa muito importante. Em todo o nosso processo de criação, ao longo de toda a nossa história, nós vamos nos deparando com situações que nos dão medo, mas também vamos carregando medos que são de outros, que porventura só serviram para nos educar. Foi com uma boa intenção, mas com péssimo resultado, digamos, né? Porque, cara, eu não sei você, tá? Mas se eu chupasse manga e tomasse leite, eu morria. Né? E de repente eu vejo numa casa de suco, o cara vende lá, ó, suco de manga com leite ou água. Eu falei, caramba, aqui tem. Poxa, não mata. Não mata. São medos que foram colocados ao longo da vida. E se a gente não questiona, a gente carrega isso por toda a nossa história. Com detalhe, né? Nos privando de oportunidades de expansão. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo, Rogério. Sem medo de barata, né? Sem medo de barata, tá? Sem medo de barata, sem medo de ser feliz, que é o mais importante. Sem medo de ser feliz. O medo, ele é o seu aliado. Ele precisa sentar à mesa da vida com você. Ele vai para a arena da vida com você, para te ajudar, não para te atrapalhar. Boa. O medo te paralisa, mas te tira da zona de conforto. Né? Às vezes você está numa situação de medo, mas ele vai te tirar da zona de conforto. E isso é interessante, né? Você entender essa jogada. É isso aí, Denis. Agradeço muito pela live. Top demais a aula de hoje. A galera que assistiu aí, 41 pessoas, 43. Agora, compartilha essa live com mais pessoas. A live vai ficar salva aqui, tá? Deixe seu melhor comentário para o Denis. Segue o Denis aí, vai para cima, porque nós estamos aqui construindo pontes para que vocês venham a obter mais conhecimento, resultado na sua vida. E, ó, para cima desse medo, né, Denis? Isso aí, finaliza a live. Onde vocês me encontram? DNA de Leão, no Instagram. YouTube, DNA de Leão também. E agora... temos o Leãocast no Spotify. Por favor, dá aquela moral pra gente, galera.
mais um passo que eu estou dando dentro do meu propósito, tá? De levar transformação, de ativar o DNA de leão dentro de você. Então, como que eu faço isso? Eu preciso de ajuda. Eu produzo conteúdo, mas eu preciso que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Então, por favor, nos dê essa audiência e eu prometo recompensá-lo com uma ótima reflexão que vai transformar o seu dia. Desejo a todos um dia muito abençoado. Obrigado a todos por estarem com a gente nessa manhã. Foi um prazer estar aqui com vocês. Rogério, mão esquerda, Opa. Mão direita, Yeah. Kim Lai. Yeah. É isso aí. É isso aí. Boa. Valeu. Nos vemos, pessoal.